Beleza, já estamos de volta com o Canal Esportes. Depois do rápido intervalo, vamos às notícias do futebol internacional. Olha, Márcio André, a situação do Neymar não é boa não, viu? É, problema aí no metataço. Pode, depois de 10 dias, definir uma previsão de retorno do Neymar. É em cima daquela mesma contusão, né? Pois é, olha aí. Após voltar a sentir dores no quinto metataço, 99... O importante é o seguinte, gente. Tem imagem aqui, tem alguma imagem para mostrar o que é o metataço, primeiramente. Não, porque eu acho o seguinte, sabe? É importante. O cara, ao invés de mostrar o que é o metataço, vai mostrar a tatuagem. Vai levar a informação, vai mostrar a bexiga da tatuagem que o Neymar fez. Eu tô interessado com a tatuagem do Neymar em quê, meu Deus do céu? Canhão, tá certo. Eu diria que eu estou ficando um velho ranzinza. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse meu posicionamento. E outra, quando fala do Neymar... Mas eu não então, sou obrigado a estar elogiando tatuagem de macho, cara. Não, rapaz, puxa no Hulk. Eu quero saber o que é. Vamos trazer a notícia. Eu quero pra mim saber aqui. Vamos valorizar a notícia. O quinto metataço. O que é o quinto metataço? Porque nem todo mundo sabe. O mais importante é você falar a notícia, trazer informação dessa maneira. Aqui não é programa para poder você estar falando da tatuagem de jogador. Tem programas na tarde que você acompanha de segunda a sexta-feira nos canais de televisão que o cara fala de casamento, que o casamento acabou, não é? Esses programas aí são os mais adequados. Então, Josiel, por gentileza, use 5% dos 10 que você tem de inteligência. Use 5% para buscar o que é o metataço, por favor. Porque de hoje que eu estou dando aqui a deixa, o que é o quinto metataço? Ele passando a tatuagem do Neymar. Ali, para cima e para baixo, a tatuagem do Neymar. O que é o quinto metataço, Lina, por favor? Dedinho do pé? É, porque eu tenho que dizer, meu amigo, é brincadeira. E para piorar... Enquanto vão buscando aí a informação que é o quinto metataço, quero convidar aqui para otimizar o tempo meu amigo Luiz Horácio, coordenador do Circuito Osso de Triatlo. Vem pra cá, Luiz. Conversar com a gente aqui, não é? É mais importante do que estar mostrando a tatuagem do Neymar. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Você tá bem? Vai. Vamos falar um pouquinho do Circuito Osso, que foi criado em 2018. Sucesso total. Edição de 2019 sendo preparada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Canal Esportes. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos preparando, né? Já estamos com o calendário pronto para o período 2019. E a novidade que eu trago dessa vez é que agora a gente também está exportando o nosso circuito. Então a gente vai estar com o Circuito Osso de Triatlo também em João Pessoa, na Paraíba. Que legal. Aí são 7 etapas esse ano do Circuito Osso, 4 em Maceió e 3 na Paraíba. O Circuito Osso, ele movimenta sonhos, né? Ele proporciona essa condição para quem é atleta amador em realizar uma prova de triatlo, né? Porque o percurso, ele não exige tanto de um atleta que viveu uma vida sedentária, por exemplo, não é, Luiz? Nós temos atletas com muita experiência em corrida, por exemplo, mas corre até maratona. Aí se desafia no triatlo. Ele vai ter um ambiente completamente diferente do que ele está habituado, passa a ser de novo um desafio para a vida dele, sair da corrida para fazer o triatlo, que também tem corrida, mas muda totalmente a maneira que ele tem que tratar o esporte e volta a ser um grande desafio. Fala um pouquinho das categorias, Luiz Horácio. Fala um pouquinho das categorias que estão sendo preparadas aí para o Circuito Osso de Triatlo, por favor. Nós temos o mini sprint, que geralmente é a porta de entrada para quem quer começar no triatlo. Por mais que a pessoa tenha bastante aptidão no física, é interessante começar por uma prova mais curta, até mesmo para experimentar o triatlo. Então, o mini sprint são 400 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 km de corrida. O cara acha que 400 metros é pertinho, né, de natação, né? Mas sofre pra caramba. Mar aberto? No mar, né? É no mar. No mar, né? É no mar. Onde será realizada essa edição de 2019? Ou todas as edições, por favor, de 2019 aqui em Maceió? É na Praça Multieventos. Ali é a área de transição, o mar ali na frente, o ciclismo e a corrida, ele sempre passa pela Praça Multieventos. 2,5 corrida e 5 quilômetros, é isso de bike? É? Não, aí no mini sprint são 10 quilômetros de ciclismo com 2,5 de corrida. Ah, são 10 quilômetros de ciclismo E com 2,5 de corrida. Saindo, por exemplo, da Multieventos, indo até o Alagoinha, chega a Alagoinha voltando, é isso? Aí você vai sair pelo Alagoinha, você vai sair pela Praça Multieventos, sentido a Praia da Avenida, e o retorno ele fica muito em frente ao Academia da Polícia Militar. Ah, que legal.
Vamos fazer o seguinte, já que o Josiel queimou o cartucho, vamos colocar o vídeo do rapaz completo com o áudio, com tudo, né? Pra gente trazer uma ideia do material promocional do Circuito Oxe de Triatlon. Trabalho muito bem feito, por sinal, pelas imagens já dá para perceber. Vamos soltar, Josiel, do início, tá certo? O material do pessoal aqui do Circuito Oxe. Vamos lá. Parabéns, Luiz Horácio, pelo trabalho, inclusive muito legal o promocional, né, do Circuito Oxe de Triatlon. Gostaria que você falasse as datas, tá certo? A data do evento aqui em Maceió e o que é que precisa fazer para poder participar. A prova do dia 16 de fevereiro, que está com as inscrições abertas no site oxetriatlo.com. É a única prova que a gente já está com inscrições abertas. Certo. E nós vamos ter um calendário com 4 provas em Maceió. A próxima prova será somente em junho, depois em setembro e finalizando em novembro. Certo. E em João Pessoa, nossa primeira etapa vai ser em maio, a segunda etapa em agosto e uma prova sensacional que a gente vai fazer no mês de novembro lá em João Pessoa, que é o Circuito Oxe 113. É uma prova de triatlon de meia distância. Entendi. 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Não tem uma speed, uma mountain bike. Posso concluir o percurso? Vocês permitem? Para o sprint, o mini sprint pode. Qualquer bicicleta. Qualquer bicicleta é permitida, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, o valor da inscrição. O mini sprint, ele custa R$ 197,00, o sprint R$ 229,00 e o olímpico R$ 289,00. Pode fazer pelo site normalmente. Exato. Essa inscrição, valores como esse, né? Aceitando o cartão, tudo Exato. certinho, né? Luiz Horácio, gostaria que você trouxesse as últimas informações e fizesse o chamamento para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença Eu que aqui no agradeço. Um número muito importante a ser colocado aqui são o número de atletas que iniciaram no triatlon com as 2 edições que nós fizemos em outubro e dezembro. Certo. Foram 163 pessoas que iniciaram no triatlon. Que maravilha, o número realmente é expressivo. Talvez o percurso ele não seja tão assustador. As provas que você tem, por exemplo, a categoria mini sprint, dá uma ideia de que você precisa se preparar um pouco. Se prepara, velho, um pouco, dá para você concluir. E aí você conclui uma prova de triatlon, porque você não conseguir nadar 400 metros, se você se prepara, você vai conseguir nadar tirando de letra. Exato. Não é? 400 metros. Você não conseguir correr 2,5 km, se você se prepara, qualquer iniciante coloca como meta correr 1 km. Se você se prepara direitinho, com 2 meses você está correndo 2,5 km. Se você segue a risca, não é verdade, Luiz Horácio? Não é verdade? E a bike, que também não é nada demais, o percurso de quantos quilômetros? 10, 20 e 40 quilômetros. Pois é, 10 quilômetros de bike, dá para fazer, filho. Dá para fazer, até um iniciante dá para fazer. Então, acho que isso aí contribuiu para esse número de 163, isso é isso? Isso. Pois é, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Pode fazer a convocação para os telespectadores. Muito obrigado pela presença. O Circuito Oxe de Triatlon, ele tem que ser lembrado como a prova que resgatou o triatlon aqui no estado de Alagoas, trouxe de volta esse espírito de provas que a gente estava carente aqui no estado e estamos à disposição dos senhores para o dia 16 de fevereiro, curtirem o triatlon novamente aqui em Alagoas, curtir a natação na praia da Pajuçara, o pedal nessa praia maravilhosa na orla de Maceió, corrida que se estende até a Ponta Verde. Então participem do Circuito Oxe de Triatlon. Obrigado, Luiz Horácio, coordenador do Circuito Oxe de Triatlon, beleza? Volte outras vezes. Camisa bonita, por sinal, viu? Muito legal. Valeu. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de campeonato alagoano. Ontem tivemos a segunda rodada da competição sendo iniciada com o CRB jogando contra o Murici, lá em Murici, e o CSA aqui em Maceió. Eu quero começar primeiramente com o jogo de Murici. Vamos a Murici. O CRB ontem venceu com 2 gols de Vitor Rangel. Vamos acompanhar os gols da partida. Vamos ver. Isso, Circuito Oxe de Triatlon.
Aí o pênalti em cima do William Bárbio. A cobrança do Vitor Rangel, CRB 1-0. Material da TV Gazeta. CRB que teve algumas chances na partida. Cruzamento de escanteio ali, o chute fraquinho da defesa. Vitor Rangel de cabeça de novo, depois do cruzamento do Guilherme no lado esquerdo. O Muricy tentou assustar algumas vezes também. Esse chute do Wagner aí, a bola passou perto do gol do Edson Marden. O Polaco teve a chance também de fazer o gol do CRB, mas foi interceptada a jogada no meio do caminho. No início do segundo tempo, o Muricy teve essa chance. O CRB também criou algumas oportunidades aí na segunda etapa. Observe aí os lances. O jogo foi no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. E aí o gol que fechou a conta. Vitor Rangel recebeu o passe de Guilherme, tocou na saída do goleiro Léo, fazendo assim 2-0 para o CRB, placar final. O CRB vencendo 100% de aproveitamento, não tomou um gol sequer ainda na Alagoana. É o líder da competição, líder isolado. E você sabe por quê? Porque o Jaciobá ontem perdeu para o CSA. Jaciobá ontem perdeu para o CSA no Rei Pelé pelo placar de 3-0. Vamos ver como é que foi esse jogo, vamos acompanhar. Isso. Material da TV Gazeta também. Narra esse lance aí, Márcio. Conhece aí o jogador de CSA, vamos lá. Sim, vamos narrar, né? Didira chuta fora, rapaz, como narrador, tem uma negação. Bora, Márcio, vamos descrever o lance. Vamos lá. Jaciobá chegou pelo lado esquerdo, tentou a jogada individual. Chega a gasolina, faixa, agora a bola com Didira, avança pelo meio da... Encarou, chegou... Ah, não tem condições não. Como narrador, sou péssimo. Agora, como repórter de pista, vai. Narra aí. Beleza. Você viu o primeiro gol do CSA? Vi. Olha o gol do Didira aí. Jogou muito, né? Muito bem. Lance pelo lado direito ao Celcinho. A bola passou por toda a extensão da grande área e foi para fora. Esse lance. Olha que gol perdido. Defesaça do goleiro da equipe do Jaciobá, né? Foi o grande nome do jogo. Apesar dos 3 gols. E aí o terceiro gol da partida, bola inclusive bateu na trave antes de entrar, foi chorando rapidamente ali, mansamente para o gol. 3-0 foi o resultado. O CSA ainda teve essa bola na trave, 2 bolas na trave, né? E assim terminou o jogo. Final, CSA 3, Jaciobá 0. Vamos dar uma olhada então na classificação de momento, Josiel Rodrigues, por favor. Antes de trazer o Marcelo Cabo, vamos trazer aqui a classificação de momento com os resultados de ontem. Vamos ver. CRB é o primeiro, tem 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 3 gols marcados, nenhum gol sofrido, 100% de aproveitamento na competição. CSA é o segundo colocado, tem 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Tem 50% de aproveitamento. Fez 3 gols, sofreu 1. O Dimensão Capela vem em terceiro com 3 pontos. Ainda não jogou, né? Um jogo a menos. Vai jogar no sábado contra a equipe do Cururipe. Pode encostar ali no CRB. Inclusive pode até ser líder da competição também, dependendo do resultado. O Jaciobá caiu para a 4ª colocação. Ele que terminou a primeira rodada como líder do campeonato. Mas com a derrota ontem ficou em 4º, porque tem um déficit de 2 gols. O Asa joga no domingo contra o Céu e Olho d'Água das Flores. Tem 1 ponto, o Muricy 1 ponto também, porque empatou com o Asa na primeira rodada, mas ontem perdeu para o CRB, tem 2 jogos já disputados. Céu e Cururipe só tem uma partida realizada nesses 2 times. Os 2 perderam na primeira rodada, o Cururipe perdeu para o CRB e o Céu perdeu para o Jaciobá. Os 2 times, né, entram em campo no final de semana para poder igualar as coisas. Depois dos jogos de ontem, em que CRB participou diante do Muricy e o CSA jogou contra o Jaciobá e venceu muito bem, a 3ª rodada da competição, vou colocar a 3ª rodada aqui rapidinho, 3ª rodada. O CSA joga contra o Muricy no estádio Rei Pelé na próxima quarta-feira às 8h30. O Jaciobá joga com local a ser definido contra o CRB também na quarta-feira.
Jogos marcados para quarta, dia 30, Céu e Dimensão Saúde no estádio Edson Matias e o Asa joga contra o Coruripe às 4 da tarde no estádio municipal. Esse jogo marcado só para o dia 3 de fevereiro, um domingo, 3 de fevereiro de 2019, no estádio Coraci da Mata Fonseca. Então, são jogos da segunda rodada, da terceira rodada do Campeonato Alagoano. O Marcelo Cabo, técnico do CSA, depois do jogo de ontem, fez uma avaliação da vitória do CSA pelo placar de 3-0, com essas imagens do Márcio André que nós vamos colocar agora na tela. Vamos ver. Ressaltar aqui e parabenizar a administração do Repelé, tá? Porque o gramado tem impecável. A gente precisa elogiar o trabalho que eles fizeram para o gramado está completamente impecável. Espero que consiga continuar com essa manutenção. A gente, quando tem que sinalizar, a gente sinaliza. Quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. O gramado estava impecável, um gramado a nível de Série A. Agora vamos mantê-lo assim, porque isso ajuda muito, né? A gente que joga em casa precisa propor o jogo e parabenizar aí a administração, a secretaria, pelo bom trabalho que fizeram no gramado. Quanto ao jogo, cara, uma vitória muito importante, né? Não é só a vitória, a gente venceu e convenceu. A gente venceu e jogou bem, tivemos o controle do jogo, o João não fez uma defesa no jogo, pegamos uma equipe treinada pelo Jaelson, muito bem treinada, uma equipe que a gente estava muito preocupado pelo que a gente viu, o desenvolvimento deles no primeiro jogo, pelo conceito de jogo do Jaelson. Então a gente sabia que a gente ia ter dificuldade, mas parabenizar os jogadores pela boa atuação, uma vitória importante no momento da competição. O Campeonato Alagoano está mais curto esse ano do que ano passado, então ele passou a ser um campeonato muito curto, a fase classificatória, então a gente não pode deixar escapar esses pontos, principalmente em casa. Então assim, tivemos o controle do jogo, fizemos um bom jogo e se ainda com um placar muito bom, porque às vezes o saldo de gol pode nos ajudar lá na frente. O placar poderia ser até mais dilatado, até que o placar foi 3-0, mas o que foi melhor para o CSA no segundo tempo, principalmente, Cabo? Sim, a gente poderia ter saído com o placar mais elástico, por tudo que desenvolveu, bola na trave, gols finalizado ali, boas defesas do goleiro do Jaciobá. O intervalo serve para a gente corrigir, né, cara? A gente começou um jogo e teve a leitura do adversário, um adversário muito fechado, a linha muito baixa, e a gente teve alguma dificuldade para circular essa bola e transpor essas linhas. Aí o posicionamento que eu pedi para o Matheus jogasse mais entre as duas linhas, mais centralizado, mais perto do Patrick, e o Didira e o Regis um pouco mais por dentro para deixar esse corredor para o lateral, entendeu? Então funcionou bem isso aí, a gente conseguiu chegar pelo lado do campo bem, por dentro a gente conseguiu as tabelas e as triangulações necessárias para poder desfazer o sistema defensivo que foi implementado pelo Jaciobá. Então a gente está muito feliz, mas é mais um jogo dentro da fase de preparação da equipe. Nós ainda estamos em fase de preparação, mas hoje um pouco melhor, porque hoje completa a terceira semana de trabalho. Essa semana que nós abrimos para essa equipe ter o resultado hoje, eles estavam com a perna mais solta, mais leve, estavam com uma potência muito grande no jogo, né? uma intensidade boa, então valeu a pena sim a gente ter dado esses 8 dias de trabalho para eles, para que o Léo pudesse trabalhar um pouco mais, a equipe titular, para que a gente pudesse ter esses jogadores já com esse nível físico, técnico e tático, e a gente espera que a equipe vai evoluindo dentro da competição. Agora vira a chave que domingo nós temos um compromisso diante do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Muito bem, está aí o Marcelo Cabo elogiando inicialmente o gramado do estádio Repelé. Ele que fez algumas críticas no ano passado diante de reclamação que ele teria recebido dos próprios jogadores do CSA pelas condições do gramado. E segundo ele, o gramado já está impecável. Eu ainda tenho algumas ressalvas ao gramado do estádio Repelé. Não posso tirar o crédito na opinião do Marcelo Cabo, mas pelo que vi no último domingo, ainda tem areia em alguns locais. A bola quando bate, a areia sobe. Não sou aqui nenhum engenheiro para poder chegar e trazer explicações exatas a respeito desse assunto. Entendo que o gramado do Repelé melhorou consideravelmente em relação àquilo que era no ano passado, mas é também de se considerar de um cara que atua próximo às 4 linhas, né, que é o técnico Marcelo Cabo, quando fala que o gramado do estádio Repelé pelo menos tinha apresentado melhora. Eu esperava isso, não esperava nada de diferente diante de uma condição que nós vamos ter em 2019. Não é só o fato do CSA estar numa Série A, não, gente. Nós temos que parar com essa ideia de tentar passar uma imagem de que tudo funciona em momentos isolados. A coisa tem que funcionar sempre. Eu sempre critiquei esse tipo de situação.
Quando o Flamengo vinha jogar aqui na Copa do Brasil, uma lâmpada que estava queimada no jogo Ipanema e CRB, no domingo, funcionava na terça-feira. E depois, no jogo CSA e Asa, estava sem funcionar de novo no Rei Pelé. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Mostrar para o Brasil inteiro que tudo está funcionando só naquele momento é brincadeira. Então, isso acontecia no estádio Rei Pelé. E eu espero que essa situação não seja só também colocada porque o CSA vai para a Série A. Eu entendo que existe um carinho, uma observação, é uma exigência, claro, está bem numa Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós não podemos esquecer que aqui em Alagoas nós vamos ter também Série B, que é outra competição de alto nível. Nós vamos ter jogos importantes da Copa do Nordeste, como no próximo sábado, o CRB jogando contra o Ceará, que é um time de Série A do futebol nacional. Nós vamos ter Copa do Brasil daqui a pouco batendo na porta. Nós vamos ter o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e a Série B. Então, são essas competições que me deixam na condição de exigir que o Rei Pelé esteja impecável mesmo para todas as outras competições. Eu, claro, entendo que existe uma dificuldade pela carga de jogos que o Rei Pelé vai receber em 2019. E me preocupa muito, me preocupa bastante. Por quê? Porque você não tem alternativa. O CSA vai jogar onde? O CRB vai jogar onde? E é preciso, apesar de termos aqui uma compatibilidade de datas, porque jogos de Série A às quartas-feiras e aos sábados ou aos domingos, mas nós precisamos lembrar também que o CRB pode ter jogo ao sábado, no sábado pela Série B, tem jogo numa terça, que é a rodada de Série B, e tem jogo na sexta, que também tem rodada da Série B. Então, eu diria que o Rei Pelé poderá ter jogos terça, não estou dizendo numa semana só, viu gente? Mas vamos lá. Terça, quarta, sexta, sábado ou domingo, né? Segunda-feira tem jogo, tem rodada de Série A também, alguma partida, né? Uma partida ou outra. Então são mais essas coisas. Saiu até uma tabela básica, não foi, da Série A agora, não foi, Márcio? Com o CSA enfrentando o Santos, não foi? Estou por fora. O CSA estreando enfrentando o Santos. É bom saber um pouquinho aí a condição. Bom, o CRB definiu o preço dos ingressos para o jogo contra o Ceará no próximo sábado, 6h30, o horário do jogo, tá? CRB e Ceará pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no sábado, não é? Olha aqui o torcedor regateando. Vamos aos valores logo de cara, José. Vamos lá. Vamos aos valores dos ingressos. Arquibancada, vamos lá. R$15 para a arquibancada baixa, R$20 a arquibancada alta e R$40 para as cadeiras especiais. Está marcado para sábado, às 6h30, no horário de Alagoas, no estádio Rei Pelé. Partida válida pela segunda rodada da competição. O Ceará venceu o Sampaio Corrêa por 5-0, né? E o CRB estreou com um empate diante do Bahia na Fonte Nova pelo placar de 1-1. É um jogo que promete. E no domingo nós vamos ter outro jogo que promete, Fortaleza e CSA. É outra partida importante também que nós vamos no decorrer do programa, no decorrer dos dias aí, colocar em evidência aqui na sequência da nossa programação. O Asa, Alan Dotti pede desligamento e não é mais técnico do Asa. Chegou ontem e já está saindo hoje. O treinador entregou o cargo ontem, Alisson Dantas assumiu a equipe. Essa instabilidade do Asa é que me preocupa. O treinador chegou, passou uma rodada e foi embora. Das duas, umas. Não vou trabalhar com hipóteses aqui, mas tenho que cogitar, infelizmente, porque é minha função. É minha função. Das duas, uma. Ou ele chegou em Arapiraca e viu que o prometido não era nem sombra do que estava sendo colocado na prática, ou seja, prometeram para mim uma coisa e na verdade trouxeram outra. Ou ele está vendo que o time do Asa é um time que precisa de muita coisa para que ele possa tentar iniciar um trabalho, ou literalmente no popular, uma barca furada, né? Ou ele está tentando também ver uma condição melhor. Passei no Asa, estava no Asa, recebi uma proposta melhor e vou embora. Alisson Dantas, que é de Olho d'Água das Flores, conhece bem o Campeonato Alagoano e está nesse novo desafio de ser o técnico do Asa para a sequência das competições. Eu digo que diante dessa possibilidade, é muito ruim para o Asa um planejamento quando um treinador chega, passa pouco tempo e vai embora. Sabe por quê? Porque ele tentou colocar alguma coisa para os atletas e chega um outro treinador para mudar uma metodologia de trabalho. E quando as coisas elas começam a acontecer dessa forma, eu fico muito preocupado. Eu fico sinceramente muito preocupado porque o Asa ele tem um objetivo que é voltar ao cenário futebolístico nacional depois de um processo em que a equipe caiu de divisões.
saiu da B para C e da C para D. Então precisa voltar em grande estilo ao cenário futebolístico nacional para ver se consegue, nessa linha de competitividade, seguir o mesmo caminho que o CSA. Seguir os passos do CRB, que chegou a cair para a Série C e voltou para a Série B, para que o futebol de Alagoas fique ainda mais representado com a presença do Asa. Eu tenho um carinho imenso pelo Asa e não fico nem um pouco satisfeito quando chega essa condição de técnico vindo embora com uma rodada apenas disputada no Campeonato Alagoano. É brincadeira. É brincadeira, né, Márcio? É complicado e a gente fica com aquele sentimento que realmente existe ou não algo de errado no Asa, né? Muito Agora, bem. o fato que um treinador chegar e não passar uma rodada e sair é uma mal sinalização, né, para o clube. Com certeza. Beleza? Podemos ir embora? Vamos lá. O que foi que ontem em Jaciobá? Cansado, né? Cansado do quê? Cansado. Eu perguntei pelo Jaciobá, você disse que está cansado? Então vamos embora. Cansado. Um abraço, Márcio. Foi? Valeu, até amanhã, meu irmão. Até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã.